Olá, galerinha, tudo bem? Saudades de vocês. Espero muito reencontrá-los, se possível em agosto, já numa aula presencial, ok? Saudades, muitas saudades mesmo. Bom, essa aula é sobre dinâmica do movimento circular. Vale tanto para circular na horizontal como na vertical. Módulos 29 e 30 da apostila 5, ok? Bom, vamos lá. Aqui é assim. Na verdade, vamos para além disso. Todo exercício que você estiver fazendo, que fale sobre forças, tenha força envolvida, pode ser um elevador, pode ser blocos, pode ser plano inclinado, pode... Bom, toda vez que estiver envolvendo força, a resultante vai ser zero se ele estiver em repouso e continuar em repouso, ou se ele estiver em MRU. De onde saiu isso mesmo? Na primeira lei de Newton. Então, se o corpo está em repouso e continua em repouso, ou está em movimento retilíneo uniforme, velocidade vetorial constante, a resultante das forças é zero. Ok? Mas se ele está em equilíbrio, mas se ele estiver acelerando ou ele estiver freando, acelerado ou retardado, a resultante é diferente de zero. Aí vai ser o RM gama ou RMA. Aliás, não só acelerado e retardado, se ele estiver fazendo curva também. Então aqui é importante, por exemplo, no elevador, quando estou andando de elevador, tem hora que é repouso, tem hora que é MRU, era quando a resultante era zero. Se eu estou acelerando, estou freando, bom, quando ele sai, quando ele está chegando, acelerado, retardado, a resultante é diferente de zero. Estamos juntos? Mas hoje eu vim aqui falar de curva. Quando eu estou fazendo curva, também não estou em equilíbrio. Então a resultante é diferente de zero, é RMA. A aceleração será uma aceleração centrípeta e a resultante, uma resultante centrípeta. Posso estar fazendo curva acelerado, retardado? Bom, aí terá uma outra resultante, mas sempre que faz curva tem uma resultante, pode ter mais uma, mas a resultante centrípeta vai ter. Resultante centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta, que eu calculo como mesmo V2 sobre R ou W2R. Tudo bem? Belezinha. Então vamos pensar aqui em algumas situações que eu estou fazendo curva. Por exemplo, no MCU, acabamos de falar, mas vamos repetir aqui, está fazendo curva, tem uma aceleração centrípeta. Está fazendo curva, tem uma resultante centrípeta. Tudo bem? Ok, sigamos aqui o jogo. Por exemplo, este bloquinho aqui, preso por um fio, fazendo curvas, fazendo movimento circular. Que forças tem nele? Olhando, né? Aqui está olhando numa certa posição, se eu for olhar assim, eu vou ver, eu tenho uma força-peso, uma normal e tem uma tração, que olhando do jeito que eu falei, fica assim um desenho, ó. Tem um peso, tem uma normal, tem uma tração. Neste exemplo, normal e peso cancelam, quem vai ser a resultante? A tração. Então a resultante centrípeta coincide com a tração neste exercício, neste exemplo. Tudo bem? Bom, então o método é desenho as forças, e aí vou ver o que está acontecendo. Quando eu falo vou ver o que está acontecendo, minha preocupação é se a resultante é zero ou diferente de zero. Quando eu tenho um carro fazendo uma curva plana, tem normal, tem peso, tem um atrito. O atrito do pneu, né, com a estrada que vai garantir que ele faça a curva. Então, neste caso, a resultante centrípeta de novo coincide com uma força, coincide com o atrito. Bom, mas aí eu tenho várias possibilidades. Por exemplo, esse exercício do Mackenzie, em que ele me dá massa, ele me dá o raio, e ele fala da força na corda, e pergunta para mim qual é a velocidade ele está em MCU. Bom, é exatamente aquele exemplo, em que aqui peso e a normal cancelam, em que como aqui eu fiz um bloco, ele falou que é uma esfera, mas ok, presa pelo fio, 1 metro de comprimento é o raio da circunferência, ele dá a tração que vai coincidir com a resultante. Então, olha só, a resultante desse exercício coincide com a tração. Resultante, massa vezes aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, a gente já falou, V2 sobre R. Então, aqui vai ficar massa vezes aceleração centrípeta igual a mV2 sobre R. A tração é que a massa vezes aceleração centrípeta da tração ele já me deu 18. Então, nem precisei calcular a aceleração centrípeta, ou melhor, nem precisei colocar no M vezes A. Já coloquei, substituí aqui, ó, no lugar de aceleração centrípeta é V2 sobre R. A massa
é o 2, o V é 1, V2. Então, na verdade, eu igualei no lugar da tração, né? Eu quero a tração, eu coloquei no lugar do A, V2 sobre R. Perceba que ao substituir a tração, na verdade, eu tenho e eu quero V. Então, vai calcular aqui, vai dar, passar dividindo, vai dar 9, V2 ao quadrado dá 9, V vai dar 3. Perceba, eu queria voltar aqui para ver se fica claro. Resultante centrípeta coincidiu com a tração, mas resultante centrípeta é massa de aceleração centrípeta. No lugar de aceleração centrípeta, eu escrevi V2 sobre R, que é a fórmula da aceleração centrípeta. Tinha tração, tinha massa, queria o V. Tudo bem? Tranquilo? O exercício de resultante centrípeta aqui, perceba que está na horizontal. Mas o processo é o mesmo. Vamos pensar na vertical. Um carro aqui, vamos olhar aqui, quando a curva está na vertical, vou pensar nas forças na vertical apenas. Tem uma normal e um peso, quando ele está aqui no plano horizontal, mas quando tem uma curva, no caso aqui uma depressão, a normal é maior que o peso. Como é que você sabe, prof? Porque toda vez que tem curva, eu disse que tem uma resultante para o centro da curva. Como só tem duas forças, uma contra a outra, lembra que a resultante é sempre a maior menos a menor? E lá em cima, ele tem um peso e tem uma normal. Só que agora o peso é maior que a normal, ou a normal menor que o peso. Por quê, prof? É porque, ao fazer isso, a resultante não é uma curva, a resultante é 100% da curva. Então vai ser o peso menos a normal. Tudo bem? Estamos juntos? Então, olha só. Aqui eu tenho um carro, por exemplo, normal e peso. Como o raio está assim, ó, então vai ser normal menos o peso. Porque como a curva está assim, o raio aqui para o centro, ok? A normal tem que ser maior que o peso. No entanto, substituindo, se eu quiser achar normal, ó, resultante centrípeta, massa, aceleração centrípeta, peso mg, trocou de lado, trocou sinal. Mas se eu fizer ao contrário, se a minha estrada estiver ao contrário, olha só, se em vez de ser uma lombada, ser uma depressão for uma lombada, por favor perceba, eu vou ter aqui, ao contrário, peso menos normal. Tudo bem? Lembra que a aceleração centrípeta é V2 sobre R ou W2R. Tá legal. Por exemplo, aqui nesse exercício, né? Se eu tenho um avião aqui embaixo, a pessoa que está aqui sentada tem um peso e tem uma normal. Quem vai ser maior é a normal, porque sempre que eu faço curva, tem uma resultante para o centro da curva. Tranquilinho? Beleza? Foi? Legal. Se fosse o contrário, prof, acabamos de falar, o peso menos a normal. Não é isso? Só que aqui nesse exercício ele é literal. Então eu substituo no lugar da resultante centrípeta massa da aceleração centrípeta, ó, trocou de lado esse para cá, aquele para lá, e a aceleração centrípeta eu sei que é V2 sobre R. Por isso aí achei a resposta. Legal? Tranquilinho? Bom, falamos em horizontal, falamos em vertical. Ó, por exemplo, meu avião lá em cima, na pessoa que está lá em cima. Bom, ela tem um peso, ela empurra o avião para cima, o assento empurra ele para baixo. Neste caso, só estou mostrando alguns casos para você ver que não é sempre do mesmo jeitão. Nesse caso, as duas estão para o mesmo lado. Então, o que vai ser a resultante centrípeta? A soma das duas. Tudo bem? Substitui na fórmula e aí resolve substituindo os valores aqui do jeito que ele me deu. Tranquilinho? Tem hora que é uma subtração, um menos o outro, hora que é o outro menos um, tem hora que é soma. Eu tenho que desenhar as forças aqui, não tem jeito. Legal. Se você me entendeu até aqui, pêndulo. Eu tenho vários tipos de pêndulo, né? Pode ser um pêndulo assim, ou pode ser um pêndulo assim, chamado pêndulo. Deixa eu achar a posição certa na câmera. Tá para cá. Pode ser um pêndulo assim. Lembrar que a câmera reverte a imagem, né? Pode ser um pêndulo que faz assim. Opa, 10-0 para o pêndulo. Vamos mostrar, deixa-me fazer aqui de forma decente para você. Agora sim, né? Se eu tenho aqui um pêndulozinho assim, ó. Esse é o chamado pêndulo simples. E este cara aqui, ó. E quando ele faz isto aqui, deixa-me achar a posição novamente. Pronto, agora sim. Quando ele faz isso, ó, é o chamado pêndulo cônico.
Quando ele faz isso, é o pêndulo simples. Tudo bem? Vamos mostrar lá para você. Se você não conseguiu enxergar direito, temos aqui a imagem da representação. Ó, isso é o pêndulo simples. Então, tem peso e tem tração. A tração é maior que o peso. Por quê? Toda vez que eu tenho uma curva, tem que ter uma resultante para o centro da curva. Neste ponto aqui. Ah, mas está naquele ponto. Mesmo assim, faz parte da curva. Aqui está um pêndulo cônico. E aí no pêndulo cônico, que forças tem? Tem peso, tem tração. Tudo bem? E a resultante para o centro da curva. Lembrando que resultante é só um resultado. Vai ser uma resultante centrípeta. Fazendo curva, tem que ter uma resultante no centro da curva. Nem sempre ela coincide, né? Ó, rabina na trombinha, sai da saída, chega na chegada. Percebe que formou o triângulo, que aqui eu posso brincar de seno, cosseno, tangente, por exemplo? Tangente desse ângulo, a resultante centrípeta é por peso. MAC por MG. Lembrando que a aceleração centrípeta é V2/R. Bom, o que eu queria falar para você, então, que na verdade tá fazendo curva, tem uma resultante para o centro da curva. Para fechar, o caso de alguém numa pista inclinada como esta, pista inclinada aqui da norte de Avos, né? Essa pista inclinada aqui, a imagem está em preto e branco, que é de um filme de amor, que lindo. Mas aqui eu queria chamar a sua atenção, olhe para essa situação. O quanto ele está inclinado, né? Como é que funciona isso? Nesse caso, tem duas forças fundamentais aqui nele. Ele está fazendo essa curva, então agora é uma curva que é inclinada, não está mais no plano. Duas forças fundamentais, peso e normal. E eu vou ter uma resultante para o centro da curva. E perceba que se eu brincar aqui com... Aqui é θ, aqui é beta, aqui 90. Ó, paralelo. Significa que aqui é 90, aqui é o beta, então lá em cima é exatamente o ângulo daqui de baixo. Então, se eu fizer o rabinho na trombinha aqui, fizer o triângulo, se eu brincar de seno, cosseno e tangente desse ângulo, estou usando o ângulo lá do plano inclinado. E aí eu posso brincar de seno, de cosseno, de tangente também. Aqui é importante, perceba que ele faz a curva pela normal e pelo peso. Não depende do atrito. Quando é uma pista inclinada, aí o atrito não entra na brincadeira. Ok? Até tem atrito, mas não é o responsável por ele fazer a curva. Tudo bem? Estamos juntos? Posso brincar de seno, lógico, de cosseno também, se eu quiser. Meus queridos, aqui um exercício da FAMERP, bastante 2018, não é tão antigo assim, bastante recente. Ele me deu o raio da circunferência, ele me deu qual é o seno aqui, e aí ele me diz a seguinte coisa, a pergunta dele ele fazendo o triângulo aqui, ok? Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Ele me deu qual era o ângulo, ele me deu aqui seno, eu fiz então o seno, a resultante seno é cateto oposto pela hipotenusa, ele quer normal, tá bem? O seno ele me deu, a resultante centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta, V2/R, sobre a normal. Bom, passei o normal para cá multiplicando, substituí os valores e achei quanto vale a normal. Tudo bem? Tranquilinho? Bom, meus queridos, só uma última coisa. O avião, quando ele faz uma curva, ele tem lá o peso, ele tem uma força de sustentação, na verdade é um empuxo, mas uma força de sustentação, e que eu posso brincar de rabinho na trombinha também. Esse é um exercício clássico, muito antigo, caía muito na FUVEST, sempre pode reaparecer. A mesma lógica do carro fazendo curva numa pista inclinada. Ok? Valeu, galerinha. Obrigado. Valeu. A gente se vê. Espero que logo. Beijos virtuais. Muito bom vê-los, mesmo sem vê-los, mas sentir você assistindo aí. Beijão.